vamos lá falar sobre o quarto da Renatinha. Conta um pouquinho do quarto da Renatinha, Lari. Então, como que foi a história que ela contou, bem resumido? Eles moravam num apartamento maior e daí eles compraram esse que tinha os cômodos um pouco menores. E aí eles trouxeram a princípio os móveis de lá, que eles eram mais escuros, porque o quarto lá ele era escuro e com tons de preto. E como que as dimensões eram menores, né, acabou ficando um quarto muito pesado. Fora que muitas coisas não cabiam, né? Então eles resolveram fazer um projeto com uma loja de móveis planejados para deixar o quarto mais claro e com móveis que coubessem ali dentro, né? Ficou muito melhor, ela falou a sensação, né? Ficou tipo um quarto mais leve, mais claro, mas agora ela tava com a sensação dele muito pelado, porque tava um quarto meio frio, assim. Na verdade, quando a gente olhou o quarto, a gente pensou, nossa, dá pra fazer qualquer coisa aqui, porque é uma página em branco. É uma página em branco, exatamente. Então tava assim, todas as paredes pedindo uma decoração, a cama também, assim, faltando só aquele detalhezinho pra ela ficar perfeita, porque ela já tinha seguido uma dica que a gente deu, que a gente sempre dá aqui no Soluções na Prática, que é usar o edredom branco na cama, que quase sempre dá muito certo. E no quarto dela ali, a gente fez duas opções agora, mas a gente vai contar mais pra frente, mas mostrando que o branco dá certo aqui também, mesmo sendo todo mais neutro. Então aqui mostrando um pouquinho do que ela já tem. Ela tem uma persiana ali meio prateada, cobrindo a janela, e ela optou por esse tipo de persiana para ter privacidade, para poder entrar luz, mas os vizinhos não conseguirem enxergar. Porque diferente da Rolô, né, aquela persiana que é só uma tela, assim, se você quer abrir, você tem que abrir ela inteira. Então ela tá ou em tempo inteiro fechado, ou em tempo inteiro fechada, ou em tempo inteiro aberto. E ela queria ter esse meio termo também, por isso que ela optou por essa persiana. Então aqui a gente tem as outras paredes brancas. Essa parede do fundo aqui, ela pintou de uma corzinha neutra, mas para já dar uma diferença. Fez a cabeceira no planejado com a loja de planejados, o armário que tá desse lado. E daí na outra parede... Só volta um pouquinho, Gabi. Daí uma coisa que o marido dela reclamava um pouco, ela não tinha tanta essa sensação, mas ele sim, ele se incomoda um pouco com a persiana, que acha que tem um pouco de cara de escritório. E a gente comentou que tem alguns elementos que eles são tão usados em algum ambiente que eles acabam ficando realmente com a cara daquele ambiente. E é o caso... essa persiana com essa letra menorzinha, nesse tom que ela tá assim de um cinza, né? Ele remete bastante realmente ao comercial. Então isso foi uma coisinha que a gente mexeu. E como ela tá no cinza, com o quarto todo no neutro, no claro, ela acabou deixando o quarto um pouquinho mais frio. Oi, a Renata entrou no YouTube. Olá. Talvez tenha entrado faz um tempo, a gente não viu. Tudo bem, Renata? Vai seguindo aí, tomara que você goste. Vamos acompanhar o seu quartinho, que ficou maravilhoso. A gente quer que você pule ali da tela pro seu quarto, porque vai ficar muito lindo. Então, termina de explicar e daí a gente fala o que mais incomodava. Então aqui, o armário não vai de parede a parede, porque aqui tem a porta, então tem que ter o espaço da porta abrir. E em frente, do lado da porta, nessa mesma parede, tem um painel da televisão com uma prateleira superior. O painel fica solto do teto e solto dessa parede aqui também, solto da parede da porta. E até, Renata, gostamos muito das fotos que você mandou. São fotos que dá pra entender super bem o ambiente. Parabéns. E daí aqui a gente já volta pra parede da persiana. Então é um quarto bem quadrado. Ele não é um quarto muito grande. Eles optaram pela cama queen. Então isso foi uma coisa que ela falou. Eu sei que o quarto é pequeno, mas eu assumo, eu quero a cama queen. Então é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que tomar decisões conscientes. Não é aquela decisão que aconteceu. Então ela sabia que as circulações iam ficar menores, mas foi uma opção que ela teve. Tá. Então uma coisa que ela comentou que era o que mais incomodava era essa questão do quarto tá pelado e por isso não estava confortável e eles acabavam não passando tanto tempo no quarto, principalmente antes, né? Antes deles fazerem os móveis planejados, mas ainda assim não tá um quarto gostoso de ficar. Vamos deixar esse quarto super confortável e aconchegante e principalmente com a cara da Renata. Sem precisar de reforma. A gente esqueceu de se apresentar pra se tiver alguém novo por aqui. Eu sou a Lari. E eu sou a Gabi. E aqui nós ajudamos as pessoas a deixarem as suas casas com a sua cara sem precisar de reforma. Por isso salientei antes aqui no quartinho da Renata. Vamos lá. Que a gente lembrou, são soluções muito legais para se fazer. Deixa eu pegar aqui o outro.
Vamos lá, então primeiro a gente vai apresentar alguns exemplos de solução que a gente deu para cada fase, com isso a gente vai montando o nosso mood board. Então aqui, deixa eu clicar aqui, aí, essa foi uma das soluções que a gente deu para a cabeceira da Renata. O que é a ideia? Para não ficar a pintura só nessa parede aqui, que ela fica meio, ela fica um pouco sem graça deixando numa parede só. Então, o que a gente faz? A gente usa muito esses recursos de pintura. A gente vai trabalhar puxando essa mesma cor um pouco para cá e puxando ela para o teto, para fazer uma faixa no teto e uma faixa nessa parede. Não dá pra gente fechar a caixa aqui, porque aqui a gente tem o armário. Mas como o armário tá nesse tomzinho, já não é a parede branca ali, vai dar um efeito super gostoso também. É bem isso daqui. Aqui, a gente vê nesse exemplo, ele indo até a janela. No caso do quarto da Renata, é bom a gente não ir até a janela, porque a gente vai estreitar muito o quarto. A gente vai deixar... Deixa eu me encaixar. Eu tenho que usar a mão, senão eu não consigo. A gente vai deixar o quarto menor. Então, como a gente só quer dar o efeito, a gente só quer dar a gracinha do virar, a gente vai virar bem pouquinho, entre 25 e 30 centímetros foi a nossa sugestão. E não um espaço muito grande de 50, 60 centímetros, pra gente não dar a sensação de que tá diminuindo o quarto. E uma coisa legal de ver é que a tinta que ela escolheu ali para essa parede da cabeceira, ela não tem uma cor, né? Ela é só um tom de neutro, mas já dá um contraste com o branco. E se a gente fizer essa caixinha assim, mesmo sendo um tom claro e neutro, ele vai ajudar a preencher mais o quarto, já vai deixar assim com uma carinha mais aconchegante. Então vamos lá, essa foi a primeira sugestão, virar um pouquinho, só virar um pouquinho da mesma tinta, não sei se ela tem essa sobra de tinta ou não, mas a gente vai virar um pouco. Vamos colocar esse elemento no nosso mood board, que é o elemento da cor da tinta. Vamos lá, então a gente tem essa primeira, é a cor que a gente tinha, e vamos colocar a cor do piso que a Renata tem lá também, que é esse pisinho aqui. É um madeirado. Que já ajuda a dar um super calorzinho no quarto. Ela comentou que antes era uma cerâmica, só o fato de ter colocado a madeira aí com os tons que ela tem, né? Com certeza deixou um quarto super gostosinho. Mais gostoso. Vamos para a próxima solução. A próxima solução que a gente sugeriu é, entre todas, uma das mais chatinhas, mas é uma das que vai fazer mais diferença, que é a gente trocar a cabeceira da Renata. Então, essa cabeceira ela fez junto com os móveis do quarto, e isso é uma coisa muito comum, porque quando a gente acaba indo numa loja de planejados para fazer o armário ou para fazer a cozinha, eles procuram solucionar todas as nossas dores com o que eles têm para vender, que é um móvel planejado. Então a cabeceira acaba sendo desse mesmo material, acaba sendo assim. A gente acha que fica um pouco duro o quarto, que o quarto perde um pouco do calor dele. E duro não só pelo material, né? Que tipo é a madeira e tal, né? Duro de sensação. Duro né? de sensação, porque uma coisa que a gente comentou foram essas linhas bem retas, assim, bem marcadas, sabe? Então o armário já é, né, um painel inteiro do piso ao teto, o painel da frente da TV também com essas linhas retas, com a prateleira marcando, e daí lá atrás da cama repetindo esse mesmo elemento e as mesmas linhas retas. Por isso que a gente queria mudar um pouco o material e mudar também o formato para deixar o quarto um pouco mais... eu sempre uso interessante, mas é porque ele fica monótono quando ele tá todo repetitivo. E quando a gente vai mudando alguns elementos, ele vai ficando mais interessante mesmo. E é essa palavra mesmo que eu tenho que falar, né? E daí, qual foi a nossa sugestão para Renata? A gente deu a sugestão de fazer uma cabeceira de estofaria em gomos. O que a gente quer dizer em gomos? Ela meio picotadinha mesmo. Então, aqui a gente tem um exemplo da cabeceira que a gente quer. Esses são gomos bem menorzinhos, são gominhos. A ideia não é que sejam tão pequenininhos, que sejam gomos maiores. E a gente acha esses gomos maiores para comprar
bem fininhos e fáceis de colar na parede, colando com fita 3M. Então você compra 5, 6 gomos e coloca um do lado do outro. Ele pode ser com essa tampinha arredondada ou pode ser retinho em cima. Só o fato dele ser estofado, ele já dá um redondinho para essa parede. E o tecido também já cria essa sensação gostosa. Mas também, se ela gostar desse mais miudinho, não é tão fácil de encontrar desse jeito, mas também ficaria super bonitinho lá, né? Dá pra mandar fazer. E daí, qual é a nossa outra sugestão? Fazendo um tom neutro pra dar certo com o fundo que ela tem lá já. Esse veio mais ou menos no tamanho, né? Ó, então aqui, que nem a gente falou, gente, a gente faz umas simulações aqui, não tá tudo na super proporção, nem nada, mas é pra gente entender o contexto do quarto. Acho que dá pra diminuir um pouquinho. Ah, não, tá bom assim, sim. Tá bom? E eu acho que dá pra gente passar aqui também pro mood board já outro elemento que é bem presente no quarto, que é o tom do madeirado, né? Que é o tom do painel e o tom do guarda-roupa. Ah, isso mesmo. Vamos passar pra cá já. E tem dos dois lados. E um quarto todo neutro, gente, é maravilhoso. Fica super gostoso. E a única coisa que a gente tem que cuidar é pra trabalhar com texturas. Então a gente tem que ter, a gente pode ter tudo nesses tons mais claros, mais neutros, mas é bem importante que a gente tenha variação de texturas. Então trabalhar com tecido de vários tipos, trabalhar com vários toques diferentes. A textura ela não é importante só para a parte tátil, mas sim para a percepção do olhar mesmo, dessa variação. Ele cria um movimento. Então aqui temos já esse do armário que ela tem, o piso, a parede, a cabeceira no tom neutro também. E a gente colocou mais um pedacinho desse outro lado. Vamos continuar falando da parede da cabeceira da Renata. Então a gente mudou aqui, essa pinturinha vai dobrar aqui em cima. E desse lado, o que ela comentou pra gente? No armário desse lado aqui tem gavetas, então não tem como pôr uma mesinha na lateral. Porque se fosse cabide, a gente até conseguia colocar uma mesinha, porque você não precisa daquele espaço tão no cantinho para você acessar o cabide. Mas para a gaveta poder abrir, você precisa, então não tem como a gente pôr uma mesinha aqui. Uma sugestão que a gente deu para ela, que foi a mesma sugestão que a gente deu num outro papo com as gurias, foi de pôr um porta-chave. Numa altura, vamos supor, as gavetas normalmente elas terminam a uma altura de 90 centímetros do chão, vamos supor que seja aqui. Então, acima disso aqui na parede, a gente pode pôr um porta-chave para que ela consiga apoiar o celular, um copo d'água. Esse eu acho que é o que dá mais dúvida, eu já vou colocar no nosso mood board para vocês entenderem do que a gente tá falando. Quando a gente fala porta, gera dúvida, porque quando a gente fala porta-chave tem muitas opções, né? E esse em específico é um modelo que a gente acha que dá certo. Mas pode ser esse porta-chave por conta desse formato dele que tem essa cestinha e tem os pontinhos ali que são fofos, mas também nada impede de ser uma prateleirinha ou uma caixinha fixada na parede. Isso tranquilo também, é a ideia do formato ali que a gente pega mais. É isso mesmo. Então a gente fez um apoio para ela, porque uma coisa que ela comentou que sentia falta era apoio do lado da cama. Isso é uma coisa, gente, que realmente, que seja uma mini prateleira, que seja um porta-chave, dá muito mais conforto no nosso quarto a gente ter esse apoio. E do outro lado, uma coisa que a Renata comentou com a gente, é que ela não tinha espaço para colocar uma mesa de cabeceira. Então, o que a gente pode fazer para não colocar uma mesa de cabeceira? A gente coloca uma mesinha lateral. E mesinha lateral, mesinha de apoio que se vende para sala, tem de vários tamanhos. Tem de 30 centímetros, tem de 25 centímetros. Então, assim, alguma ela vai achar que cabe. Aqui a gente achou uma foto para mostrar de referência. Então, aqui o exemplo de uma fotinha, ó. Aqui a gente não tem uma circulação gigantesca, a gente tem duas mesinhas aqui. Um criado mudo aqui ia ficar parecendo um prédiozinho, talvez. Porque a cama é alta e tudo, então essas duas mesinhas também dão uma leveza pro espaço. E cumprem a função de apoio ali, né? Consegue colocar luminária,
o celular, um copo de água para tomar um remédio, um livro que tá lendo à noite. Então, realmente a gente não precisa já não guardava coisa ali, não tava pelo visto fazendo falta. Aham. O que faz falta mesmo não é o espaço, mas sim esse apoio. A gente tem que ver que, assim, como diz a Yumi, uma consultora de estilo amiga nossa, tudo não terás. Então a gente tem que dar uma olhada. Eu já não tenho nada. Ai, mas se eu for comprar tem que ser uma com gaveta e tudo. Mas vai ficar entre o nada, apoiando o copo de água no chão. Ou você vai comprar uma que você nunca vai achar porque o teu espaço não cabe. Então a gente tem que ir trabalhando com as nossas possibilidades. Então vamos lá, estamos solucionando a parede da cabeceira. E aqui uma outra questão que a gente levantou foi o fato de não ter iluminação do lado da cama, uma iluminação para cada uma, iluminação individual. Do lado de cá tá resolvido, né? Porque a gente pode colocar um abajurzinho em cima da mesinha e isso é super tranquilo. Agora do lado de lá, como a gente não tem a mesinha para apoiar, ela tava na dúvida de como poder solucionar isso. Aqui. Então o que a gente pensou em fazer desse lado? Em colocar, já que a gente tá lidando com um porta-chaves, a gente pode enrolar o fio de uma lâmpadazinha, uma lâmpada de filamento bem bonitinha, numa dessas bolinhas. Vamos mostrar na prática como que é uma lâmpada de filamento. E outra coisa que a gente comentou, que quando a gente pensa na lâmpada, a gente pensa só naquele fio preto, meio esquisito, assim, de elétrica mesmo, né? Mas hoje em dia já tem tanta opção de fio bonitinho que não tem por que a gente não usar, sabe? Ele começa a ser um elemento decorativo pro quarto também. Isso mesmo. Ó, aqui uma lâmpadazinha. Esse negocinho aqui pode ser esse daqui. Óbvio, né? Tá em outra escala aqui. E essa daqui é uma lâmpada de filamento, aquela lâmpada que aparece os fiozinhos. Deixa eu colocar aqui pra vocês darem uma olhada nessa ideia de lâmpada pendurada em algum lugar. Ó, ali tá vendo que é só um palitinho que tem na parede nas duas, né? E o fio tá enrolado com a lampadinha pendendo. Não precisa nem ser só a lâmpada. Às vezes, se for uma cupulazinha pequena, assim também fica... Olha que coisa mais charmosa, gente. Eu adorei essa referência. E só um pauzinho ali na parede pra você enrolar o fiozinho já dá todo o charme. E traz essa luz gostosa e aconchegante pro lado da cama. Aqui nessa imagem do lado direito... Não sei se tá dando pra ver bem, mas o fio, ele é tipo todo trabalhadinho, preto e branco. Isso é super charmoso. Tem várias cores e fica super bonito. Isso mesmo. As soluções são, às vezes, muito mais simples do que a gente imagina. Vamos lá, então falamos da iluminação da cabeceira, falamos da parede, agora falta a gente falar da cama. Que é o elemento mais importante do quarto, normalmente, né? Porque ele é o elemento central e de maior volume. E às vezes é um dos elementos que a gente acaba deixando de lado na hora de pensar na decoração, porque a gente pensa que ele tá ali porque ele tem que estar ali e pronto, acabou. A função dele é só a gente deitar. Mas na verdade ele tem uma função decorativa também muito forte. Então a gente pode tirar muito partido disso. Um quarto, se você tiver uma cama bem resolvida e bem decorada, bem pensada, você tem metade do quarto decorado, porque ele é um elemento muito grande. Aqui a gente colocou a simulação do que ela tem hoje, que é o branco, que é o sem erro, mas a gente deu também, como o quarto dela tá muito uma página em branco, a gente também deu uma outra solução. Que é, caso ela queira ter mais uma opção, ela pode trabalhar com uma capa de edredom estampada. E daí a gente levou um pouco, o bom que a Renata conversou bastante com a gente conseguiu perceber um pouco do que ela gosta, ela comentou as cores que ela gosta. Então a gente sugeriu, para dar uma vidinha pro quarto também, uma cama estampada, porque ela tem um quarto que tá muito uma página em branco. E daí todas as nossas sugestões vão servir tanto para um quanto para outro. É um passo às vezes mais arriscado quando a gente tem dúvida, tipo tentar combinar vários estampados. Mas aqui, como a gente tá fazendo e a gente já vem fazendo isso há muito tempo, a gente conseguiu sugerir coisas que batem tanto com o branco quanto com esse estampado. Isso, e a escolha do edredom estampado, ali não tem muito como errar, né? Porque se a gente trabalhar com o que a gente sempre fala, tons mais opacos,
não tão vibrantes, cores não muito chamativas, né, que acabam enjoando muito fácil, qualquer coisa que escolha ali que for do agrado de quem tá colocando vai combinar, porque a gente tem só tons neutros ali, não tem nada que vai contrastar, que não vai combinar. Então é uma super escolha e uma forma de decorar o quarto através da roupa de cama. Isso mesmo. E daí? Então colocamos a roupa de cama, colocamos a cabeceira, mas essa parede ainda tá peladona. O que a gente vai fazer na parede, Lari? Vamos colocar um quadrinho para dar um charme. Um quadrinho não, um quadrão. Que a ideia daí é não trabalhar com tantos elementos. A gente vai ter aqui um balanço desse porta-chave com essa iluminação, que a gente já faz um balanço para cá. E daí no lugar da gente encher de quadros, a gente vai colocar na nossa sugestão, né? Seria colocar um quadro grande. Pra preencher bem esse espaço. A gente achou um quadro que, ó, gente, combinou, ficou chuchuzinho. Olha se não tá uma delicinha esse quarto, gente. Queria já mudar pra aí. E faz um pouco o balanço do colocar o rosa, mas não ficar só feminino. Então a gente não vai encher de rosa o quarto para caso alguém tenha uma impressão feminina. Então a gente coloca um pouquinho e faz uma mistura de cores. E isso fica muito aconchegante. Ai, que lindinho! E se vocês repararem, a gente tá trazendo alguns elementos para fazendo conexão no quarto, né? Então a gente colocou a mesinha ali com o tampo de madeira, agora a gente colocou a moldura do quadrinho ali com a madeirinha também. Vocês vão ver depois, tem mais um elemento de madeira lá pra trás? A gente sugeriu colocar em cima da prateleira, mas a gente não colocou aqui. Não, é a persiana. Tá, então a gente vai trabalhando com vários elementos com a mesma linguagem para fazer a conexão nesse quarto todo. A gente vai observar no final, mas é só pra ver como é tudo pensado, assim. A gente não pode pensar num elemento sozinho, só ele. Tudo tem um porquê, tá tudo relacionado, sabe? Uma dica muito legal, gente, quando a gente vai trabalhar com elemento estampado, é a gente repetir as cores. Então, aqui a gente tem uma cor predominante nessa roupa de cama, mas existem outras cores. Existe um begezinho, tá vendo que tem um azulzinho nas flores aqui? Então a gente repete um tonzinho desse azul que é meio apagadinho aqui. Então a gente vai trabalhando com essas cores repetidas. E a mesma coisa nas almofadas, que foi outra coisa que a gente sugeriu pra ela, né? Pra deixar esse quarto com um pouquinho mais de cor, que também era uma coisa que ela sentia falta, né? Dá mais alegria ainda pra esse quarto, a gente pode trabalhar com as almofadas em cima da cama. A gente escolheu algumas opções que dão certo tanto com esse estampado que a gente colocou, quanto com o neutro. A gente não podia colocar tons muito claros para não ficar xoxinho quando eu estivesse com o branco, e nem cores muito vibrantes, muito diferentes, para não contrastar muito forte com esse aí. Então, seguindo a mesma lógica que a Gabi comentou pro quadro, para as almofadas a gente também puxou cores que estavam na roupa de cama. Ó, então aqui, que é a almofada 2, ele tá distorcendo, não sei porquê. Ó, aqui se a gente colocar esses elementos, ele já dá certo, já combina. Agora, se a gente voltar pra esse daqui, ele também combina. Ó, então a gente tem o azulzinho que se repete ali no tonzinho da flor e lá no quadro. A gente tem esse gordô, né, um cereja, que ele também tem ali, se a gente perceber nas pétalazinhas aqui, também tem esse cruzinho, a gente tem aqui nesse begezinho que vai fazendo o desenho. Se a gente pegasse um mostarda, também combinaria super bem, porque tem ali nesses tons. Então, pra gente não ter erro de combinar cores com algo estampado, é repetir a cor da estampa. Isso mesmo. E vamos colocar a persiana. Ah, vamos colocar a manta. A gente ainda não pôs a nossa mantinha. Pra dar um calorzinho aí nesse quarto, é gostoso quando quer só dar uma deitadinha e se cobrir rapidinho. Dá movimento, é útil. Essa manta às vezes é mil e uma utilidades. É pra você quando, sei lá, quer deitar um pouco na cama, mas você não quer se enfiar embaixo das cobertas, porque tá com a roupa do dia, alguma coisa assim, você pode se cobrir com ela. Eu tenho uma manta na ponta da minha cama, que é a manta da minha cachorrinha, porque eu não gosto que ela encoste muito
na minha roupa de cama. Então ela tem a mantinha dela, porque ela fica em cima da cama. Não quero que ela saia, mas ela tem a dela. Dá pra usar pra apoiar uma bolsa, quando você quer apoiar uma bolsa, colocar uma mala, deixar como se fosse o pedaço sujo da cama, assim. Então ele é bem legal. E essa daqui também dá certo com o branquinho. Uhum. A manta a gente escolheu num sobretom do neutro ali, porque a gente já tem, né, informação do estampado, das cores agora, e a gente não quis trazer mais um elemento. Então, só o fato de ser um tom um pouco mais escurinho do que as cores das paredes e o tom dos móveis já dá esse aconchego. E para deixar mais aconchegante, a nossa sugestão, essa seria uma das últimas, mas que faria bastante diferença, que é sobre isso que o marido da Renata tem um pouco de... não é receio, não gosta muito. Ele se incomoda um pouco. Que ele se incomoda, que é com a persiana. Então, para manter o que ela falou, a gente manter uma coisa fininha ali, não muito grande como uma cortina, pra gente manter a privacidade, entrando iluminação e tudo, seria substituir a persiana que ela tem, que ela tá no meio prata, no cinza meio prateado, por uma que imita madeira e que seja de aletas mais largas, porque a aleta mais larga, ela não remete tanto ao escritório, porque ela não é tão utilizada quanto a de aleta menorzinha. Isso. E ali tá o outro elemento que eu tava procurando, que tinha madeira também pra fazer essa relação nas paredes, assim, você vir contornando o quarto e vir encontrando esses elementos em comum. Então, como foi uma coisa, quando a gente bateu o olho no quarto, era uma coisa que a gente sabia que mudando faria diferença. Mas já tava lá tudo, tem outras formas da gente conseguir mexer nesse quarto sem mexer em algo que já tá fixo ali na estrutura. Mas como ela se mostrou disposta, com certeza é um elemento que faria bastante diferença trocar também. Vamos lá, qual que é a próxima coisa que a gente vai falar? Então a gente tá dando volta, resolveu a parede da cabeceira, dobrou aqui dobrou pra parte da persiana, então agora vamos falar do móvel em frente à cama. O que a gente faz no móvel em frente à cama? Aquele móvel, ele tá bem bonitinho, tá bem certo. Basicamente, a gente precisa decorar a prateleira de cima, deixar ela um pouco mais preenchida. Ah, estou adorando. Ai, que bom. A gente fez com muito, muito carinho. A gente tava aqui encantada fazendo. A gente tava encantada, tava gostando bastante. Então aqui, tudo bem que é um exemplo de duas prateleiras, mas se a gente preencher elas e colocar mais planta, às vezes pode pôr um quadrinho apoiado, livros, caixas, isso tudo vai deixar mais preenchido ali, vai deixar mais gostoso a hora que vocês estiverem deitados, de vocês ficarem assistindo TV, vai ter algumas coisinhas naquela parede. E lembra, Renata, o que eu comentei e o pessoal que estava assistindo também, que, volta na imagem da referência, por favor, Gabi, que é criar não deixar tudo na mesma linha, assim, tudo da mesma altura, tudo muito baixinho. É a gente ter uma variação de elementos mais altos, mais baixos. Então ali, ó, vamos começar por essa ponta da prateleira. A gente tem uma planta mais altinha. Aí a gente desce para um pouco mais baixinha, a gente sobe no quadro, mas a gente também, por outro lado ali, desce naquela outra plantinha mais baixinha. Aqui. Aí a gente sobe de novo pro quadro e sobe mais um pouco. Tá vendo que ela faz um desenho, assim, tipo uma ondinha? Faz um movimento. Faz um movimento. Mesma coisa lá embaixo. E como que a gente vai dando altura? Com elementos mais altos ou colocando coisas menores em cima de alguma coisa. Por exemplo, usando livros, para dar essa alturinha. Essa é uma dica chuchuzinha para vocês conseguirem decorar prateleiras. Para dar uma balançada e daí conseguir deixar essa prateleira bem decoradinha. E para não ficar com a decoração só aqui em cima, a nossa sugestão foi tentar extrapolar um pouquinho o painel. Então, como extrapolar? Colocando o quadrinho nesse canto aqui. Ou nesse canto, ou do outro lado. Ou até na parede, ou ali até na aqui. lateral, né? Que daí essa é um pouquinho maior. Uhum. Dá pra colocar 2 quadrinhos. A gente usou a mesma regra do repetir as cores, só que dessa vez a gente foi um pouco mais ousada. A gente colocou outra estampa, só que ela é uma estampa meio neutra, ela não tem muita informação de desenho. Mas ela tem a cor como elemento de ligação. E ela tem, ó, ela puxa os tons ali, remete aos tons da roupa de cama. Com o branco não precisa nem falar, né, que fica super bom. E ela tem, a Renata, né, ela tem
ar um pouco mais leve, assim, mais meigo. E isso é muito legal da gente trazer aqui pro quarto. Então, até o tipo da pintura, por ser uma aquarela, faz muita conexão até com a personalidade dela. Isso é uma coisa legal da gente pensar quando a gente tá trazendo alguma coisa para decorar a nossa casa. E principalmente o quarto, que é algo tão íntimo. Da gente trazer algo que tenha a ver com a nossa personalidade. Aqui, no caso, teria que ser trazer um pouco da personalidade dos dois. Espero que tenha aí um pouquinho que o Mozart esteja gostando também. Ó, mas já estamos trocando a persiana que ele queria. Já vai adorar. Vamos lá, deixa eu ver o que mais que a gente... Ah, o que não pode faltar, que é lei. Uma plantinha. Se alguém que entende, que assiste nossas lives não entender que a gente gosta de planta, eu acho que eu desisto de fazer live. Mas vocês viram aqui como faz diferença? Ó, a gente tava com tudo muito lindinho. Colocou um verdinho ali, já dá uma quebrada. Dá uma vida. Esse verdinho e esse daqui. Faz esses pontinhos e traz vida pro ambiente. Vida no sentido, né, do tom, que é mais alegre, e de vida mesmo, da planta ser algo... Não necessariamente precisa ser uma planta viva, pode ser uma planta permanente. Mas ele remete a algo vivo. Aí. Ai, gente, tá muito maravilhoso. Já estamos quase no finalzinho das soluções aqui, de tudo que tava incomodando ela. E vocês viram como foi tranquilo? A gente tinha uma parede que não precisava de solução, porque ela já tava ali com o armário pronto. Então tinha as portas ali, não tinha muito o que fazer. A gente trabalhou muito a parede do fundo ali, né, que é a parede da cabeceira. Na outra parede onde tinha a janela, o principal era a gente mexer na persiana, porque é o elemento grande que tem nessa parede. E depois na parede em frente à cama, já estava muito bem resolvida com aquele painel. Não tem por que a gente mexer naquilo. É só complementar. E ali o que estava faltando realmente era decoração e extrapolar um pouquinho. Às vezes a gente não ficar preso só naquele voluminho ali onde a gente tem o espaço, mas tentar extrapolar um pouco para deixar isso mais abraçando o quarto também. Mais gostoso ainda. E daí a última das nossas soluções, essa daqui foi também uma das últimas coisas, mas que a gente sabe que faz bastante... Não vai fazer uma diferença estética, assim, na hora de olhar, que nem a gente tá montando o mood board, ele não vai fazer uma super diferença aqui. Mas para eles viverem no quarto faz bastante diferença, que é o rebatedor. O rebatedor... Coloca ele lá em cima. Aqui. Menorzinho. Deixar ele menorzinho e deixar ele aqui em cima. O rebatedor é como se fosse uma bandeja que fica pendurada um pouco mais para baixo do forro da laje. E daí ficam lâmpadas dentro. Daí o que acontece? Quando você acende essas lâmpadas, elas refletem no teto. E o teto iluminado vai iluminar o ambiente. Então isso é muito bom porque não tem aquela luz que arde no olho. É muito gostoso para quarto. Quando você acorda assim, que você tá olhando pra cima, né? Se você for acender a luz, você não tem aquela luzona direto no olho. E faz uma luz bem mais gostosa. A gente pode mostrar a referência da persiana no quarto ali, pra mostrar como ela fecha daí esse aconchego. Olha, gente, nesse quarto a gente usou essa ideia. Esse é um projeto nosso, né? E nesse quarto a gente usou essa ideia a gente lembrou, agora não foi nem durante a sugestão, mas depois quando a gente tava montando aqui pra procurar referência, a gente lembrou desse quarto que a gente tinha feito e que a gente usou essa mesma persiana com esse material que remete à madeira, não é a persiana de madeira mesmo, maciça. Aqui a gente não é maciça nunca, né? Mas não é a madeira, é um material que imita a madeira, para ser mais leve. Aqui a gente não usou porque não deu peso para usar o de madeira. Eles até estavam dispostos a investir, mas por causa do peso ia ficar muito ruim. E daí aquela coisa que você vai ficar praguejando o arquiteto pro resto da vida. Vai estragar a persiana e tudo, e vai ser difícil de abrir. Então a gente mudou para ficar mais fácil, para ficar mais prático. E viu como dá essa fechada, assim, esse aconchego? Ó, tem alguns elementos que a gente fala. O edredom branco, aqui almofadas coloridas, não dá pra ver, mas tem aqui uma pontinha, a mantinha jogada lá. Então a gente usa também as dicas que a gente fala pra vocês, a gente aplica nos nossos projetos também. Exatamente. Aqui, na verdade, é tudo que é prático, tudo que alguém conseguiria fazer. Tudo que a gente falar aqui é o que a gente usa, mas que você não precisa ser arquiteto para fazer. Então, a gente tá dando isso para vocês, as nossas dicas maravilhosas e toda a nossa andança para chegar em resultados bem legais.
Ó, aqui eu acho legal a gente fazer esse comparativo. O quarto com a roupa de cama estampada e o neutro. E isso aqui não é um ou outro, pode ser um e outro, porque tudo aqui tá conversando tanto com o branco quanto com o estampado. Então isso é uma coisa bem bacana de pensar quando for fazer, pra você poder fazer essa variação. Às vezes, tô aqui nesse mood mais de usar o branco, tô mais, né, mais neutra, beleza. Cansei, enjoei disso. Muda completamente a cara só colocando uma capa de edredom ali, super tranquilo. E pra começar, como a Renata tinha feito, comprar o branco pra começar é bom, porque quando você se muda, você não sabe muito das suas vontades. Então, assim, daí você não sabe muito de tudo que você quer colocar no quarto. Então, começar com o neutro pra daí se descobrir e conseguir colocar uma coisa é uma ideia muito boa. Isso se tiver a ver com a tua personalidade. Agora, tipo, você não é nada neutra, nunca foi e nunca será. Daí não tem por que você ir pro neutro. E daí, uma coisa que eu gosto sempre de relembrar era o que ela tinha comentado de coisas que incomodavam no quarto. Que tava muito pelado, né, muito vazio, não tava confortável e aconchegante para ficar bastante tempo ali. Agora, olhando essa imagem no mood board, eu acredito que ele tá num quarto assim que daria para passar maratonar. Game of Thrones, que é 10 dias maratonando. Mas mesmo se fosse pra ficar só ali de chameguinho ou num domingo acordar assim mais com preguiça e ficar gostoso de ficar nesse quarto por mais tempo. Não é um dormitório, é um quarto. Isso aí. E é isso aí, pessoal. Fizemos mais um Soluções na Prática. Espero que vocês tenham gostado. Que bom que você gostou, Renata, Lorena também. Muito obrigada. Um beijo pra todo mundo. E daqui uma semana e meia, mais ou menos, os Soluções na Prática e o Papo com as Gurias vai pro YouTube. Daí a gente posta nas redes sociais. Um beijo, boa noite e até mais.